E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas formas de pacificação, de promover paz. Eu postei para vocês aqui esse gráficozinho na sala, eu vou repetir aqui. Nós vimos então que o pacificador ele vai adotar alguma dessas estratégias que está nesse chamado terreno seguro, que são respostas bíblicas para um conflito. Ou ele vai ignorar o conflito, ignorar, na verdade não o conflito, ignorar o pecado, ou ele vai dialogar, negociar, aconselhar, buscar mediação, ou ele mesmo mediar, e por fim a proposta de disciplina. Eu vou então aqui tentar pegar partes dessas propostas aqui e trabalhar com cada uma delas separadamente. Vamos para a primeira delas então, que é quando nós então devemos ignorar uma chamada pequena ofensa. Está dando um problema aqui. Isso. Então, quanto que nós podemos ignorar aquilo que nós podemos chamar de uma pequena ofensa? Muitas vezes, principalmente em pessoas com quem nós convivemos constantemente, por exemplo, cônjuge, filhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, muitas dessas pessoas normalmente vão nos irritar, porque elas são pecadoras e fazem coisas que nos desagradam, né? Se todas as vezes que essas pessoas fizeram alguma coisa que nos desagrada, nós formos para uma confrontação, talvez a relação vire só isso. Só confrontar, só discutir o problema, só apontar o pecado e buscar uma solução para aquilo. Então, em alguns momentos, é permitido que nós ignoremos o pecado que o outro comete, sem que haja necessidade de confrontação. A ideia não é que você vai fingir que a pessoa não pecou. Não é essa a ideia. A ideia é que você vai perdoar o pecado da pessoa, você vai entender, ela pecou, você vai perdoar esse pecado sem que haja necessidade da confrontação. E qual é a base para a gente afirmar que isso é possível e que é uma forma de pacificação? Quando nós pegamos a maneira como o próprio Deus nos trata. E nem sempre Deus ele vai nos punir severamente pelos nossos pecados. Vamos pegar duas passagens bíblicas. Uma que é o Salmo 103, versículo 8. Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Isso. Então, aqui nós vemos o salmista falando de Deus como sendo misericordioso, compassivo e longânimo, né? E aí no versículo 9 ele fala, ele não repreende perpetuamente, mas conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então nem sei, Deus ele não, se Deus punisse severamente cada pecado nosso, nós não caminharíamos, nós não existiríamos, né? Então, ser misericordioso com o outro é uma forma de imitar a própria misericórdia de Deus. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Isso. Vou ler o 35 para ambientar melhor o versículo, que ele fala: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então aqui nós vemos o ignorar uma pequena ofensa como uma imitação do caráter de Deus. Agora, não dá para a gente fazer uma lista aqui. E um cuidado que eu tenho sempre eu quero evitar os extremos.
Eu quero evitar o extremo do legalismo, em que eu faço uma lista de coisas e você tem que seguir essa lista de coisas. Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos muitas vezes a tendência de fazer assim, olha, faz desse jeito que vai dar tudo certo. Então aqui não dá para dizer assim, o que é uma pequena ofensa? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu posso trabalhar princípios nos quais a gente se baseia para definir uma pequena ofensa. Mas às vezes uma coisa que é pequena ofensa para mim, para você não é. Uma coisa que não quebra a relação para mim, para outra pessoa pode ser que quebre. Então é muito complicado eu dizer assim, uma listinha do que é a pequena ofensa. Isso é algo que vai depender muito de como a pessoa encara a própria vida. Mas eu entendo o seguinte, quanto mais misericordiosos nós formos, mais a lista de pequenas ofensas vai crescer no nosso coração. E eu quero então trabalhar alguns princípios para que a gente possa então, dentro deles, definir o que pode ser uma pequena ofensa. E aí isso eu entendo que vai variar de pessoa para pessoa. Mas que coisas nós não podemos, por exemplo, negociar? Que coisas a gente não pode simplesmente perdoar de coração, sem que haja confrontação? Algumas coisas não tem como negociar. Primeiro, nós não podemos ignorar algo que cause danos duradouros ao relacionamento. Então, quando uma pessoa faz algo, diz alguma coisa que muda o sentimento da outra pessoa, que muda o pensamento, as palavras, as ações, mesmo que por um curto período de tempo, o assunto precisa ser abordado. Então, eu não posso ignorar algo que a outra pessoa faz que muda a minha relação com essa pessoa. Isso não pode ser ignorado. Agora, esse algo que o outro faz é variar de cada um para cada um. Para mim, às vezes, algo que uma outra pessoa faz não muda a minha relação com ela. Mas para você talvez mude. Entendeu? Então, se algo está te incomodando tão profundamente que o outro fez ou faz, que está mudando a maneira como você se relaciona com essa pessoa, aí é necessário a confrontação para poder haver a pacificação. Mas se não, você pode ignorar essa pequena ofensa. O que mais a gente não pode ignorar? Uma ofensa que traz sérios danos à reputação de Deus, de uma outra pessoa ou do ofensor. Então, se a pessoa está fazendo alguma coisa ou fez que macula a imagem de Deus, que desonra profundamente Deus, isso não pode ser ignorado. Ou então, uma outra pessoa, se a pessoa está difamando outra pessoa, se a pessoa está falando mal voluntariamente de outra pessoa, que está, ou então dando um prejuízo financeiro, um prejuízo material a uma outra pessoa, isso também não pode ser ignorado. Ou se essa pessoa faz mal a si própria, então ela tem um estilo de vida, de algumas ofensas, que está prejudicando a ela mesma, está trazendo dano a si própria, então ele não pode ser ignorado. Ou uma ofensa que faz parte de um estilo de vida. Por exemplo, tem gente que é mal educada, ela não cumprimenta as outras pessoas. Quando isso acontece uma vez ou outra, ainda vai, porque às vezes é uma distração, às vezes é porque a pessoa está ocupada com outra coisa, está pensando em alguma outra coisa, e realmente ela não percebe outras pessoas. Mas se isso é algo constante, diário, está sempre acontecendo, aí se torna um estilo de vida. Aí precisa haver confrontação. Agora, se for uma coisa pontual, não necessariamente às vezes precisa ser confrontado. Você pode perdoar de coração e continuar relacionando com aquela pessoa como se aquilo ali não tivesse acontecido. Mas você perdoou de coração, né? Então, nesses momentos aqui, a pequena ofensa não pode ser ignorada, né? Quando causa danos ao relacionamento, quando traz danos à reputação de Deus, de uma outra pessoa, ou da própria pessoa que está ofendendo, ou quando faz parte do estilo de vida. Aí a gente não pode ignorar, a gente precisa conversar com a pessoa sobre aquilo que ela tem feito ou fez. Tá? Bom, essa é uma forma de pacificação. Uma outra forma de pacificação é o diálogo. E nós vamos chamar o diálogo de confrontação amorosa. É você conversar, seguindo Mateus 15, 18:15, é você procurar a pessoa para conversar sobre o que ela fez. E aí, gente, essa é a primeira instância. A gente precisa seguir o modelo bíblico. Porque às vezes a pessoa tem conflito com outra, ela fala assim, pastor, vamos lá comigo conversar.
conversar? Não, mas você já conversou com ela, você sozinho? Ainda não. Primeiro você conversa com ele sozinho. Porque a ideia é que a gente aprenda a dialogar. Um casal não precisa, na primeira briga que tem, a gente chamou o pastor para mediar a situação. Né? Ele tem que tentar conversar. Isso promove o desenvolvimento do casal, da comunicação, do relacionamento. Isso promove o amadurecimento. E nós, como igreja, temos que incentivar as pessoas a fazer isso. Então, a mediação é uma segunda etapa. A primeira etapa é a conversa, o diálogo, é a confrontação amorosa. Né? Agora, como é que vai funcionar essa confrontação amorosa? Primeira questão, que o propósito dela... Acho que já pulei. O propósito da confrontação é edificar, não destruir outra pessoa. Então eu chamo na outra pessoa e simplesmente aponto o pecado dela, falo do erro dela, esbravejo com ela. Isso não é confrontação amorosa, porque isso está visando destruir a pessoa. A ideia da confrontação amorosa é: eu preciso ajudar essa pessoa a enxergar o pecado dela e a crescer, a se arrepender. Né? Então o propósito é edificar. Por isso as palavras devem ser utilizadas com cuidado. Alguém pode ler Provérbios 12, 18? Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tolice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Isso, essa é a ideia. Que a sua língua seja medicina. Traga remédio para a situação, não mais conflito. Agora, quais são os passos de uma confrontação amorosa? O primeiro passo tem a ver comigo mesmo, não com a outra pessoa, mas comigo. Eu preciso ir a esse encontro, ir a essa conversa, a esse diálogo, com amor, humildade, paciência e mansidão. Seguindo, Efésios 4, 29. Alguém pode ler? Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra toda, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso. Palavras torpes são qualquer palavra que machuque a pessoa, que magoe a pessoa, que vise destruir a pessoa. Ele fala: não saia esse tipo de palavra da sua boca, mas sim palavras que promovam graça, paz, edificação para outra pessoa. Então, essa é a ideia. Segundo, nessa confrontação, eu preciso tomar cuidado então com as minhas palavras, com o espírito de humildade, paciência e mansidão, e eu tenho que estar pronto a ouvir a outra parte. Seguindo, Tiago 19. Alguém pode ler? Tiago 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso. Infelizmente, a gente vive uma geração que não gosta de ouvir. Né? As pessoas têm muita dificuldade com escutar. E escutar é parte da confrontação. Por quê? Porque ouvir o que a pessoa está falando me ajuda a entender melhor o que aconteceu. Me ajuda a entender melhor a reação que a pessoa fez. Eu preciso então de uma confrontação disposto a ouvir aquela pessoa. Fora que estar disposto a ouvir transmite um sinal positivo para a pessoa. De que a ideia não é só simplesmente que eu foque nela. Eu estou me abrindo para que ela também mostre o que está errado em mim. Porque a ideia, gente, da pacificação não é simplesmente apontar o pecado no outro, é resolver o conflito. E nessa resolução de conflito, eu preciso entender: será que eu também contribuí para isso? Ouvindo a pessoa, talvez eu entenda isso. Eu chegue a essa conclusão. Né? Agora, como a nossa sociedade tem dificuldade em ouvir, né? E eu queria dar algumas orientações para a gente ouvir, para nós treinarmos o nosso ouvido, para a gente aprender a ser melhor ouvinte. Né? Primeira sugestão que eu quero dar
é que a questão de você você se treinar para estar confortável com o silêncio. A gente precisa treinar isso no nosso dia a dia. Você já reparou que por que a gente chega em casa e liga a televisão? Às vezes você nem vai ouvir, você nem vai assistir. Mas por quê? Porque você não gosta de silêncio. A gente tem que aprender a se acostumar mais com o silêncio. Por que a gente entra no carro e já liga o rádio? Porque a gente não gosta do silêncio. A gente precisa se forçar a gostar do silêncio, porque ele é importante. Numa conversa, o silêncio é importante. E isso a gente treina quando chega em casa e não liga a televisão e fica um tempo no silêncio. Quando a gente entra no carro e não liga o rádio, fica um tempo no silêncio. Quando a gente tem um momento de devocional em que a gente fica um momento de silêncio. Que a gente promove isso na sua rotina. Eu tirei essa frase aqui da série House of Cards. Ele deve ter tirado de algum outro lugar, mas na série eles não citam, né? Que o Frank, o personagem principal, ele fala: é melhor ser rei do silêncio do que escravo das palavras. Isso é uma verdade. É melhor você ser rei do seu silêncio, ter domínio sobre o seu silêncio, do que falar impensadamente e se tornar escravo do que falou. Porque depois palavras impensadas voltam contra nós. Né? Então, a gente precisa se habituar com o silêncio. Para que quando a gente precisar ter uma conversa, a gente possa ouvir mais a pessoa. Mas eu não vou treinar isso na hora da conversa, eu preciso treinar isso antes. E isso eu treino no meu dia a dia. E habituando um pouco mais com o silêncio. O silêncio, ele é importante. Segunda questão, na hora de você conversar com a pessoa, não tire conclusões precipitadas. Mesmo que você saiba do desfecho do que a pessoa vai falar, refreie-se para não interromper o que ela está falando, porque você pode perder detalhes importantes do que a pessoa está falando. Então toma cuidado, para você não ficar interrompendo a pessoa. Já viu gente que você vai conversar? Toda hora dá um sinal de que vai interromper a conversa, a gente dá uma agonia na gente, aí você quer falar logo para deixar outra pessoa falar. E você não fala tudo, você não fala com detalhes, você não esmiuça o raciocínio, porque você está se sentindo pressionado para falar rápido, para falar logo. Né? Então, não tire essas conclusões precipitadas. Na hora da confrontação também, não interrompa a outra pessoa. Isso é mais difícil quando a pessoa está falando alguma coisa que você não gosta. Porque quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, a gente tem a tendência de querer interromper para se defender. Né? Mas deixe a pessoa falar tudo. Até o final. Espera a sua vez de falar. Dê atenção ao que a pessoa está falando. Há alguns estudos que falam que as nossas mentes, elas pensam 4 vezes mais rápido do que nós podemos falar. Então, assim, quando eu vou falar, minha mente está aqui pensando. Né? O que eu vou falar já é resultado de várias reflexões que eu fiz. A gente pensa muito rápido. E isso dificulta a nossa capacidade de escutar o outro. Porque muitas vezes, quando o outro está falando, eu já estou pensando na resposta que eu vou dar. E quando eu estou pensando na resposta que eu vou dar, eu não estou ouvindo direito o que o outro está falando. Tente prestar atenção no que o outro fala. E tente responder quando for a sua vez de falar. E pensar quando for a sua vez de falar. Isso é até necessário. Eu geralmente faço isso. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu fico pensando assim, na hora de responder. Se for necessário fazer isso, não tem problema. É melhor fazer isso do que você ficar pensando quando a pessoa está falando, para poder lá dar a resposta, e aí você perde o que ela está falando. E ouvir o que o outro está falando é importante para edificar o outro. Né? Não é uma briga, gente. A confrontação não é uma guerra para saber quem está certo. A proposta é de nós juntos vamos tentar resolver esse problema. Então dê atenção, né? Não fique olhando para a janela, examinando as unhas, desmontando uma caneta esferográfica, examinando o batom no espelho. Esses exemplos são exemplos que todos eu já vivi. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. Né? Já fizeram isso comigo. A pessoa ficar olhando para a janela, ficar lixando unha. Né? Então não faça isso. Porque isso demonstra para o outro desatenção. Você não está interessado no que o outro está falando.
Né? Você até diz, não, estou ouvindo. Mas ouvir o que outra pessoa fala é parte da comunicação. Ver a expressão facial do outro é importante. Ver a justura, os gestos da pessoa. Ver as expressões comportamentais. Ver a mão, a maneira como o pé está batendo, não está batendo, se cruza a perna, não cruza a perna. Essa postura corporal é parte da comunicação. E ela é importante para você entender melhor a outra pessoa. Por isso, o olhar para o outro, quando o outro está falando, é muito importante. Além de demonstrar para ele que você está atento a ele, você consegue fazer leituras maiores do que as falas da pessoa. Por que muitas vezes a gente tem tanto problema nas comunicações online? Porque a comunicação online você não está vendo a pessoa. E aí você interpreta errado muitas vezes. E muitas vezes mesmo você interpreta errado o que o outro está falando. Né? Então preste atenção aos sinais corporais. E outra questão muito interessante isso. Quando a pessoa terminar de falar, repita o que ela falou. Faça um resumo que inclua o que ela disse e os sentimentos que ela demonstrou através do que falou. Para outra pessoa entender o seguinte: ele entendeu o que eu estou falando. Quando eu estou no aconselhamento eu faço isso. Ao final eu falo assim: então você está querendo dizer isso? Sim, assim, assim, assim. Aí a pessoa fala: é isso. Ou então ela fala: não é isso. Aí a gente, então deixa eu entender melhor. Né? Então fazer um resumo do que a pessoa fala é interessante para você dizer, deixar claro que você ouviu e compreendeu a pessoa, e para você ter certeza que você realmente entendeu a pessoa, que às vezes você entendeu errado, né? E que você também está prestando atenção às necessidades dela. Concorde com a pessoa em tudo que puder e quantas vezes for possível, né? Então se ela está falando alguma coisa sobre você, que você concorda, balança a cabeça, é verdade, isso você tem razão, né? Se for algo que você não concorda, você não precisa dizer que concorda. Mas também não diga que discorda, diga depois, no momento em que você for ter sua palavra, você pode dizer. Mas naquele momento, é melhor você só dar os sinais de concordância, para estimular a pessoa a continuar falando. Já percebeu quando você está falando, alguém faz assim com a cabeça, estimula você a falar? Quando a pessoa fala, estimula você a continuar falando? Quando a pessoa fala, mesmo, interessante, estimula você a continuar falando. E a ideia é essa, estimular a pessoa a falar, para você entender melhor o que está acontecendo na vida dela e o porquê do conflito, né? Bom, então essa aqui é uma parte da confrontação, que é o ouvir. A outra parte da confrontação que a gente adora é o falar, né? Então vamos para a parte que a gente mais gosta, que é de falar para a pessoa o que ela fez que está de errado. Então alguns detalhes são importantes quando eu vou falar com alguém, ou quando eu vou confrontar alguém. Primeiro, local e horário. Lugar errado, horário errado, acaba com o momento. Se você, por exemplo, pais, não confrontem os seus filhos em público. A não ser que seja algo que não tem jeito. Ele está querendo pular pela sacada do prédio. Está todo mundo vendo, você precisa pegar o menino pelo colarinho e confrontar. Mas, se for possível, não confronte em público. Chama ele no canto e lá você fala o que precisa ser dito. Ou quando chegar em casa você fala. Porque a ideia da confrontação não é humilhar a pessoa, não é constranger, né? A ideia da confrontação é você chegar a um denominador comum e mostrar para a pessoa que ela está errada e ela se arrepender. Quando você faz isso em público, você humilha a pessoa. Você não trata a pessoa com dignidade. Isso para criança, estou falando, né? Mas para adulto, muito mais. Porque o adulto se sente mais humilhado ainda do que uma criança quando ele é confrontado em público, né? Então, não faça isso publicamente. Escolha um local reservado, um local privativo, chama a pessoa no canto, conversa baixinho com a pessoa, ou em outro momento para fazer isso. Outra coisa, não é uma boa você confrontar a pessoa no momento que ela está cansada, adoentada, que ela não está bem fisicamente. Não é bom, ela está mais propensa à irritação, e ela não vai ter muita paciência para te ouvir. Não é bom fazer isso também quando você estiver cansado, quando você estiver adoentado, com algum problema de saúde, também não é bom, porque você vai ficar irritado, né? Então,
pense no melhor horário e no melhor local para fazer isso, de preferência privativo, reservado. Não faça isso em locais que haja distração, TV ligada, rádio, né? Alguma coisa que possa distrair vocês. E outra coisa, tente ter a conversa frente a frente com a pessoa. Ela precisa ver você e você ver a pessoa, né? Você não vai conversar de lado com a pessoa, você não está vendo direito a pessoa, nem ela está vendo direito você. Olhar no olho é importante. Pais, confrontar filho, abaixa, olha no olho dele. Assim não é a melhor maneira de confrontar o filho. Porque você não está conseguindo visualizar completamente a expressão facial dele e ele também não está olhando, não está conseguindo te ver. Ele está olhando aqui para você, do seu umbigo, né? Ele não consegue ver a sua expressão facial inteira também. Então é melhor baixar para olhar no olho da criança. Ou então, tem alguns que levantam, né? Colocam em cima da mesa, assim, de um banco, sei lá, mas olha no olho da criança. Use adequadamente as palavras. E para isso, nem todo mundo, quem ainda não desenvolveu a habilidade da confrontação, precisa planejar o momento antes. Então, se você não tem essa habilidade em algo que é comum no seu dia a dia, você está começando a lidar com isso, planeje o que você vai conversar antes da conversa. Anote no caderninho se for o caso. Mas planeje o que você vai conversar. E aqui eu dou algumas sugestões do que você pode colocar no seu planejamento. Primeiro, questões que você julga necessário abordar. Anote as questões, o que aconteceu. E sempre tente colocar de forma concreta. As mulheres são melhores do que isso que os homens. Assim, naquele dia, tal horário, tal momento, você fez isso. Né? Então, há 30 anos atrás, você está lembrado daquilo que você fez? Mas isso é legal, porque isso torna a coisa concreta. Se você lembrar o dia, o fato em si é bom. Nem sempre a gente vai lembrar o dia, mas o fato é bom. Porque torna a coisa concreta, a pessoa visualiza o que ela fez na mente dela. Então, anote. Quais são os assuntos que você quer evitar? Né? Assuntos que não têm a ver com conflito. Assuntos que não têm relação com aquilo que aconteceu. Então, coloque, não trate disso agora. Né? Porque não é o momento. Você vai diluir a conversa e ela não vai ficar objetiva. Uma das coisas mais complicadas que tem na confrontação é quando a pessoa é prolixa. Você já conversou com alguém que é prolixo, que não é objetivo? Né? Que ela vai falar e diz, mas o que você quer dizer? Vai logo ao ponto, vai direto ao ponto. Né? Então, tem que ser objetivo. Anote para você ser objetivo. Eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade em ser objetivas, mas se esforcem, porque para o outro que está ouvindo, a objetividade ajuda muito. Né? Não precisa você florear para chegar lá. Vai direto ao assunto. Né? Palavras exatas que descrevem seus sentimentos. Então, usem as palavras adequadas. Eu estava preocupado, frustrado, confuso, decepcionado, desanimado, desesperançoso. Né? Pense em palavras adequadas para expressar o que você estava sentindo. Não só o fato, mas o que você sentiu. E como o problema afeta você. Como é que ele te afetou? Ou tem afetado? E qual é a sua proposta de resolução do problema? Porque não é só ir lá, levantar o problema e ok. Apresenta uma proposta. Como a gente pode resolver esse problema? Né? Uma outra sugestão interessante é você utilizar a palavra eu, para suavizar as reações iradas. Em que sentido? Por exemplo, aqui ó, eu me sinto magoada quando você me ridiculariza na frente dos outros, porque me faz sentir burra e tola. O resultado é que estou sentindo dificuldades para convidar pessoas para jantar aqui em casa. Você está vendo? Em vez de eu falar assim, olha, você é um grosso, você é mal educado, você fala de forma ofensiva, ela colocou eu me sinto. Ela falou a mesma coisa, mas ela focou no sentimento dela. Isso ajuda a suavizar a confrontação. Né? Como que você está se sentindo? Como é que você lidou com aquele fato? Como ele te atingiu? Isso ajuda a suavizar. Ou um outro exemplo. Eu fico confuso quando você diz que nunca escuta. Né? Homens.
Porque só na semana passada sentamos 2 vezes e ficamos conversando por mais de 1 hora, enquanto você compartilhava as suas preocupações comigo. Eu não sei como fazer de outra forma, né? Então aqui é só, traz para você. Traz para você, para o seu sentimento, para a sua percepção, em vez de levar para o outro. Porque quando você leva para o outro, você acusa. E aqui você também está acusando, mas a acusação direta, ela faz a pessoa ir para a defensiva. E na defensiva, vai ser mais difícil você promover a pacificação, né? Tem muita gente que é ótima em colocar dele em rixe. Isso não é a melhor maneira de fazer a confrontação amorosa. Por fim, a proposta então final da confrontação amorosa é você ministrar o evangelho à vida da pessoa. Então, você na confrontação amorosa, qual que é a proposta dela? Edificar a pessoa, promover paz edificando a pessoa. Como é que eu vou? Que espírito que eu vou para essa confrontação? De humildade, paciência, mansidão. Qual a primeira atitude? Eu preciso estar pronto para ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a falar. E quando eu for falar, eu preciso falar de uma maneira que busque uma resolução para o conflito. E ministrar o evangelho. Eu sempre preciso apresentar uma proposta bíblica para a resolução do conflito. Como é que as escrituras dizem que nós temos que lidar com isso? Qual é a proposta bíblica para a gente resolver essa situação? Né? A ideia é sempre ministrar o evangelho, é trazer a pessoa para as escrituras. Acho que... Qual foi isso aqui, né? Bom, então, confrontação. Vimos a primeira parte, que é ignorar uma pequena ofensa, dialogar ou confrontação, e agora negociação. Né? Como é que é essa questão da negociação? A negociação, em geral, ela acontece quando envolve algum bem, algum valor. Então, por exemplo, você está saindo do estacionamento, aí o irmãozinho bate no seu carro. Você levou um prejuízo. Vocês precisam negociar como é que vai ficar isso. Né? Então a negociação, em geral, ela demanda isso. Ou então ela pode demandar também a ofensa da sua honra, uma difamação, ou um conflito mesmo. Mas muitas vezes tem a ver com questões financeiras, com bens, com propriedade. Então é um processo de barganha em que as partes procuram um acordo mutuamente agradável às duas. Muitas vezes isso é feito por meio de advogados que aconselham em nome da pessoa, né? Mas ela vai ser bem mais rápida, mais barata, se você procurar um acordo direto com a pessoa, negociar diretamente com a pessoa, né? Porque o advogado é extremamente caro e eles cobram muito para resolver isso aqui. A Bíblia vai nos dar orientações sobre negociação. Alguém pode abrir Filipenses 2, versículo 3 e 4? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Isso. Então a ideia da negociação, ela é cooperativa. Eu penso o seguinte, não é que eu abro mão do meu, mas eu penso no do outro, junto com o meu. Como é que juntos nós podemos não ter prejuízo com essa situação? Como é que a gente pode negociar para juntos, você não ter prejuízo e eu, ou se tivermos, que ele seja reduzido? Porque quando não há negociação, pode acontecer de uma das partes ser prejudicada e outra favorecida. E a ideia da negociação é que as duas partes saiam beneficiadas. Que não haja, que eu não pense na minha própria vanglória, só no meu direito. Bateu atrás, o prejuízo é dele, é ele que tem que pagar com tudo. Né? Não pense só na questão do meu direito. Eu penso assim, de que maneira eu posso, junto com o meu irmão, negociar isso para que nós dois minimizemos os nossos prejuízos. Né? Então, a negociação vai envolver isso. Mateus 7,12, alguém pode ler, por favor? Faço assim, fazer vós também a eles, porque esta é a
ideia. Como é que eu gostaria de ser tratado nessa negociação? Aí eu vou tratar o meu outro também, né? Mateus 22, 39. A tendência do ser humano é a lei de Jéssica. É. O segundo semelhante a isso é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso. Em 1 Coríntios 13, 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Isso. Então a ideia não é só que eu procuro o meu interesse, eu procuro o nosso interesse. Meu e da pessoa com quem a gente teve, que eu ou promovi o prejuízo ou ela promoveu o prejuízo. Né? O que eu sempre faço? Quando eu promovo prejuízo para alguém, eu sempre procuro reparar o dano que eu fiz com outra pessoa. Né? Quando alguém faz o prejuízo contra mim, eu sempre procuro minimizar o dano, eu ajudá-la a me ressarcir o dano provocado, mas mas minimizando o próprio prejuízo dela também. Entendeu? Então sempre, por exemplo, uma vez uma pessoa bateu no meu carro, não era crente nem nada. E ele falou, aí ele bateu atrás, ele falou que não tinha condições de, na época meu carro tinha seguro, não tinha condições de pagar tudo. Então eu peguei, fiz o cálculo, dividi no meio, paguei uma metade e pagou o outro. Eu podia ir no tribunal de pequenas causas? Podia ter ido lá, tá, aquela coisa toda que a gente faz. Mas eu vi que ele realmente não tinha condição. Tinha acabado de perder a esposa, um câncer, uma situação muito complicada, né? Então assim, não era só buscar o meu direito, a ideia. Era poder, de alguma maneira, minimizar o meu prejuízo, mas da outra pessoa também. Então, a negociação ela visa isso. Né? Agora, qual que é o lado negativo da negociação? Qual que é a desvantagem? Geralmente, uma pessoa mais instruída e mais poderosa, ela se aproveita da fragilidade da outra na negociação. Né? Então, se eu sou mais frágil para negociar com alguém mais poderoso, a tendência é que o mais poderoso, o mais instruído, se aproveite disso para que eu fique em desvantagem na negociação. E a gente, como crente, tem que evitar isso. A gente não pode usar nosso poder de persuasão, nossa inteligência, nossa instrução, nosso poder econômico para oprimir outras pessoas. Né? Então, quando eu for para uma negociação, eu tenho que entender o seguinte: eu também vou ter prejuízo, mas eu vou tentar minimizar o meu e ajudar a outra pessoa também. Né? Então, essa é a ideia da negociação. É claro que ela nem sempre se aplica. Há momentos que a gente precisa ir para o litígio. Né? Só que onde está o litígio? O litígio está lá, né? Que é ação combativa. O litígio já não é pacificação. Já é conflito. Conflito não resolvido. Né? Então ele está fora do terreno da pacificação. Mas às vezes ele é necessário. Porque não depende só de mim, né? Depende da outra parte. E outras vezes a outra parte não quer diálogo, não quer conversa. Aí é necessário um litígio, né? Para promover justiça. Mas o ideal seria que ele não fosse a nossa primeira opção. Eu estava conversando com um amigo que é advogado, ele falou assim para mim: olha, sabe quais são os casais que mais dão trabalho na separação? Os casais de crente. Os não crentes, grande parte, não todos também, mas os não crentes, assim, eles se separam, cada um vai para o seu lado, aí negocia lá, fica com isso, fica com aquilo e tal, e pronto. Tem uns que ficam até amigos. Os crentes querem briga, esse é meu direito, isso é o que eu tenho, e saem inimigos e não se falam mais, é uma confusão, né? Então é estranho isso. Assim, na verdade, o crente não deveria nem separar, mas se chega um momento que precisa da separação, por que você é tão brigado, né? Tão machucado, tão inimigo um do outro, né? Não combina com o Evangelho. Bom, então, voltando aqui. Ignorar uma pequena ofensa é uma forma de pacificação, dialogar com ofensa amorosa, negociar. O aconselhamento já está em tudo isso, por isso eu não vou especificá-lo. Porque o aconselhamento é quando você
instruir a pessoa de acordo com a palavra. Então ele vai estar quando você ignora, vai estar quando você dialoga, confronta, quando você negocia. Então ele faz parte desses outros processos. E a mediação. O que é a mediação? Ela é muito próxima da negociação. Só que ela envolve a ajuda de uma terceira pessoa, que vai mediar as duas partes, que vai se interpor, vai tentar olhar objetivamente e vai tentar apaziguar. A ideia é que eu, como pacificador, seja o mediador de conflitos, ou para pacificar um conflito que eu tenho, eu chamo de mediador, que é seguindo Mateus 15 e 18 também, né? 18 e 15, na verdade, que vai falar, se vocês não resolverem o conflito, chamam um outro para então ajudá-los a lidar com o conflito, para mediar essa situação. A mediação é diferente do arbítrio. O arbítrio é quando as duas partes outorgam para alguém julgar a causa. Na mediação, o mediador faz propostas. E essas propostas podem ou não ser aceitas pelas partes. No arbítrio, não. A proposta feita tem que ser aceita. Aqui no Brasil nós temos os tribunais. Quais dão exemplos aí para mim? De tribunal? É para assuntos comerciais, né? Negócios. A Justiça Desportiva também, né? É um tribunal arbitrário, né? Então, o tribunal, quando ele arbitra alguma coisa, ele dá uma decisão que as partes têm que aceitar. É diferente da mediação. A mediação você faz propostas que elas podem ou não aceitar. O mediador é mais neutro, né? E ele tem uma tendência de olhar, a ideia dele é olhar com objetividade o conflito e apresentar propostas para a resolução do conflito, né? Então ele funciona como intermediário entre as duas partes, mas o principal objetivo dele é conseguir com que elas fiquem em paz, né? É claro que no nosso caso aqui usando as escrituras para promover essa paz. Então ele vai explorar várias soluções para promover isso, só que o resultado depende das partes. O mediador não tem controle dos resultados, depende das partes. Eu, por exemplo, faço várias mediações de conflito entre casais, mas não depende de mim o resultado, depende dos casais utilizarem a proposta dada a eles e de aplicarem. Às vezes eles podem não querer, ou até falar o que querem, mas não aplicarem, né? Então, o mediador, a tendência dele é reduzir a possibilidade de um se aproveitar do outro. De na negociação, por exemplo, de um levar vantagem pelo outro. Ela é flexível, ela é mais barata e ela consome menos tempo e facilita o entendimento. Então, e ela é bíblica. Agora, qual que é a desvantagem? Um dos lados pode não querer a proposta. E ele não é obrigado a querer. Você não pode forçar, você não pode impor, né? Então essa é uma desvantagem, que é diferente do arbítrio, onde as duas partes são obrigadas a aceitar a proposta que foi arbitrada ali pelaquela autoridade, delegada por elas. Então, pessoal, nós falamos então hoje. E a disciplina? A disciplina, aí ela vai digamos, ter duas ramificações. Uma na eclesiástica, né? Qual que são os passos de Mateus 15 e 18? 18 e 15. Primeiro, conversa. Segundo, chama o mediador. Terceiro, leva as autoridades da igreja. E as autoridades, então, podem considerar a pessoa como um gentio, né? Que é o caso da disciplina eclesiástica. É quando a igreja declara que aquela pessoa não é crente. Que ela não está vivendo como um crente. Que ela, então... a igreja não vai encarar mais aquela pessoa como crente porque ela está firme no seu pecado, ela não se arrepende do pecado e continua pecando, né? Então é um caso que pode promover pacificação extrema. Por quê? Lembra daquela pessoa lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios que estava tendo uma relação incestuosa e Paulo manda que a igreja expulse, a igreja o considere como gentio, né? Como não crente. E aí a igreja faz isso, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, há indicativos ali de que a igreja, diz que essa pessoa voltou para a igreja, foi restaurada, se arrependeu e voltou para a comunhão. Essa é a ideia da disciplina. É a pessoa sentir o peso do pecado dela,
e desejar novamente voltar para aquela comunhão, mas com o espírito de arrependimento. Então ela promove paz também. Agora, há situações, aí é um tema para um outro momento, em que essa disciplina precisa ser dada pela justiça civil, né? Então é o caso em que você precisa processar alguém na justiça comum. O que é a gente... depois eu estou preparando o estudo de 1 Coríntios 6, para a gente entender isso melhor, né? Mas há momentos em que você não pode levar a pessoa, o irmão em Cristo, na justiça comum. Você não vai poder levar. Você vai precisar esgotar todas as instâncias da igreja para então ter a possibilidade de levá-lo. Mas eu vou falar isso na aula apropriada. Há momentos em que você, por a pessoa não ser crente, dependendo é o que a gente vai chamar de crime de perigo, uma possibilidade de um assassinato, uma ameaça, uma violência, você leva direto na justiça civil para resguardar um bem maior que a vida, né? E se a pessoa é crente, simultaneamente você leva na igreja, na justiça eclesiástica. Ou seja, a igreja deveria servir como uma justiça eclesiástica para os membros. Então, por exemplo, estou tendo um conflito com o irmão em Cristo, não estou conseguindo resolver. Eu levo para as autoridades da igreja julgarem o conflito, e aí eles vão funcionar como um juizado arbitral em que vão dar a decisão final. Aí você fala assim, mas eu não concordo com essa decisão, não interessa. Você vai ter que aceitar. É a decisão que a igreja tomou. Você tem que entender que Deus está usando essa autoridade para trabalhar a sua vida, né? Há momentos que você não vai poder levar esse irmão, então precisa levar na justiça da igreja. Agora há outros que pode ser simultâneo, né? Por exemplo, uma esposa que é agredida pelo marido, e ele é crente, ela é crente, ela deve levar à justiça comum, porque ele cometeu um crime de perigo à vida, e levar as autoridades da igreja também, simultaneamente, né? Mas eu vou trabalhar isso melhor na aula apropriada, porque é um assunto um pouco mais longo, que hoje não vai dar tempo para a gente trabalhar. Mas só para citar que às vezes a disciplina civil ela se torna necessária sobre a vida de ou um não crente ou um crente, né? Às vezes é necessário isso. Eu, por exemplo, recebi nessa semana um e-mail de um amigo meu pastor, pedindo orientação, porque na igreja dele uma das pessoas que liderava a equipe de cânticos cometeu pedofilia com 3 crianças da igreja, né? Ele está preso e tem que ser preso. Não vai esperar, a igreja vai julgar, então não vai ser preso, não. Tem que ser preso. Isso é uma coisa inegociável. Você não vai fazer. Você leva na justiça comum, ele tem que ser processado, ser preso, ele é um criminoso, e leva na justiça da igreja, para a igreja julgar também aquilo que está acontecendo, né? Então, há momentos que isso vai ser necessário, mas a gente vai ver melhor um pouco isso numa outra aula.